nós voltamos com a sequência do Prosa Curitibana, trazendo mais um assunto muito interessante para você. É claro, você está ligado no Prosa, sabe que aqui todos os assuntos são interessantes, a começar pela música, né, Gomes? If you ever plan all the rest, just take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Muito bem. Bom, nós estamos recebendo agora a professora de publicidade, Adriana Baggio. Tudo bem, Adriana? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela sua presença. A Adriana, ela está pesquisando, ela é professora do Grupo Ninter, na área de comunicação e publicidade, e está hoje fazendo a pesquisa para concluir o seu doutorado, né? Exato. E o tema dela eu achei muito interessante, por isso o convite para que a Adriana estivesse aqui com a gente hoje, é sobre o papel social da mulher sob o aspecto, sob o ponto de vista da publicidade. Correto. Né? Adriana, o que você pode dizer para nós, primeiro, o que moveu você nessa curiosidade? Sua formação é publicidade, né? Mas o que você está constatando nessa pesquisa? O que você pode falar para a gente? Bom, primeiro é importante dizer que a publicidade, ela é um produto que, publicidade, ela é um pela sociedade, então a gente tem a presença da sociedade na própria publicidade. Eu considero um instrumento extremamente válido para a gente entender o tempo no qual a gente vive, o local onde a gente vive. Então, a publicidade me interessa muito, tanto pela prática publicitária, quanto como objeto de pesquisa. A gente pode, então, através da publicidade, ir até uma época e, a partir daí, fazer uma leitura daquela sociedade, daquele tempo, né? Exatamente. Uma das maneiras de a gente perceber as mudanças históricas e as consequências e como que uma sociedade é retratada é analisando a publicidade. Até porque a publicidade é um local privilegiado para isso, para essa manifestação das relações sociais. É tudo muito bem feito, é tudo muito bonito. Esteticamente, plasticamente perfeito, né? Exato, muito estratégico, muito bem pensado. Então, a boa publicidade é também um bom instrumento para a gente entender como que essa sociedade pensa. Agora, existe uma discussão antiga, e daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Hélio Barbosa algo relativo a esse aspecto. Nós estamos falando da imagem da mulher frente à publicidade, né? Mas também tem a imagem da mulher no humor, a imagem da mulher sob o aspecto do ponto de vista sociológico, etc. e tal. Mas com a Adriana aqui, é uma coisa que eu quero perguntar, eu tenho curiosidade para saber o seguinte: a propaganda, ela não é uma arte, por mais que ela possa parecer inovadora, de vanguarda, a função da propaganda não é essa, né? É, na verdade, impor um modelo, não é? Então tem a questão do consumismo e a consciência crítica do cidadão. Exato. Você aborda como essa questão no seu trabalho? Pelo seguinte, a publicidade ela tem o objetivo de vender produtos e serviços, né? Essa é a função principal dela, a sua essência. Para fazer isso, ela precisa ser aceita. E na medida em que ela precisa ser aceita, ela acaba trabalhando com conceitos que também são aceitos pela massa ou pela maioria da população, conceitos que estão consolidados. Nem sempre esses conceitos, eles acompanham o real movimento social. Entendi. Então, na minha opinião, hoje, boa parte das representações femininas na publicidade não acompanham o papel efetivamente que a mulher tem na sociedade. A mulher está na frente em relação ao papel que é mostrado, né? Mas, por outro Quer dizer, lado... o processo social está sempre na frente, né? Mas, por outro lado, o fato de a publicidade ser produzida dessa forma e ser um produto social mostra ainda um pensamento hegemônico. Sim. Então, se ele não é muito positivo para a mulher em alguns aspectos, é sinal de que a sociedade também ainda está pensando dessa forma. Ela reflete o que é. Exatamente. Ela não propõe para frente, né? Não propõe para frente. Porque o publicitário não pode arriscar também, não é verdade? Aí a gente vai entrar também em questões até do mercado, que é muito mais concorrido hoje, então a publicidade arriscava um pouco mais antes, hoje não arrisca tanto. Se arrisca e se inova em termos de linguagem, então a publicidade é cada vez mais bonita, é cada vez mais envolvente, só que em termos de valores ela é mais conservadora e mais tradicional. Eu vi um estudo recente sobre algumas peças publicitárias gráficas das décadas de 50 e 60, especificamente da revista Seleções. E ali, em todos os anúncios demonstrados lá, Hélio, o papel da mulher é como se ela fosse mais um utensílio, mais um eletrodoméstico dentro de casa, né? Sim. É isso, né? Exatamente. E um objeto, na verdade, né? Quer dizer, só que acaba que não mudou muito, né?
aí que tá. Agora, a gente está falando da mulher, não é? Sim. Envolve moda, mas quando a gente fala de mulher, a gente fala da família. Uhum. E é a partir do que aconteceu, a partir da Revolução Industrial, a mulher, ela supriu sexo, supriu alimentação, supriu educação, a organização do lar, e depois ainda foi para o mercado de trabalho. Quer dizer, no lombo da mulher é tudo, né? Na verdade. Na metade do século XIX, a mulher é confinada ao espaço do lar, né, privativo. Antes ela tinha um papel social mais atuante nos salões literários, até nas artes, e depois o espaço dela é delimitado ao espaço da casa, enquanto o espaço do homem é um espaço público do trabalho. Quando foi interessante socialmente, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra, quando os homens foram para a frente de batalha, as mulheres foram para as indústrias trabalhar. Quando acaba a guerra, a mulher tem que voltar para casa. Quer dizer, é a questão da utilidade, né? É a questão da utilidade. E depois da Segunda Guerra, também com um aumento no consumo, no desenvolvimento industrial. Precisou da mão de obra. Só que os homens já tinham voltado da guerra, a gente teve um período de desenvolvimento econômico no Ocidente muito grande, né, pelo menos na maior parte dos países. E o que acontece? A propaganda, ela foi usada para colocar a mulher em casa novamente, justamente com esses eletrodomésticos que você citou, que são objeto dessas propagandas das seleções. Então, uma máquina de lavar mais nova, um liquidificador maravilhoso, para facilitar o trabalho do lar, né? Então, essa mulher volta para dentro de casa. Hélio Barbosa, e no humor? Como é que você vê o papel da mulher no humor? Se quiser falar também sobre a consciência da mulher, a consciência social em relação ao papel da mulher, o humor ele também retrata muito isso, né? Relativamente existem poucas mulheres fazendo humor, por exemplo, humor stand-up, mas quando existe, é sempre muito bom. Existem vários comediantes, Marcela Leal, Carol Zócoli, aqui no Paraná também, nós temos a Bruna Luiz. O que acontece é que é a questão da perspectiva. A perspectiva da mulher é, às vezes, um pouco diferente, um tanto por exemplo, diferente a loira do homem. é burra. Isso é algo que o humor vem colocando, né? É também algo pejorativo, que deprecia a imagem da mulher, não é? Eu creio que sim, com certeza, né? Por exemplo, é algo que eu não gosto de fazer, mas essas coisas, a loira é burra, essas coisas, eu não acho que isso seja material profissional. Eu não acho. Eu vi um comentário sobre isso recentemente. Isso é brincadeira de rua, essas coisas. Quando o camarada leva isso para o palco, pode funcionar, mas não é tudo que funciona que interessa, pelo menos não a mim. Adriana, a partir da década de 80 no Brasil, vou citar aqui o programa Show da Xuxa, né? Ela foi responsável por uma sexualização das meninas ainda numa fase anterior à puberdade. Isso aí não adianta, que não sou eu quem estou dizendo, há vários pensadores, estudiosos que estão afirmando isso aí. Quer dizer, essa falta de responsabilidade, ou a falta de responsabilidade única e exclusivamente com o consumo da atividade publicitária, vem criando alguns problemas, né? Essa questão da loira burra, por exemplo, é um mito, né? A questão, por exemplo, as meninas hoje com 9, com 10 anos de idade, já usando maquiagem, uma série de coisas, quer dizer, estimulando a libido antes da hora, né? Como é que você vê essa questão também? Eu vejo que isso é um problema social, né? Que a publicidade é só um dos produtos culturais que acaba reforçando isso. Você mesmo citou o Show da Xuxa, que seria um programa de entretenimento na parte editorial do veículo. A gente tem os próprios programas jornalísticos fazendo reportagens que estimulam isso, né? Alguns programas da tarde, por exemplo, na televisão. Que usam o mundo dão cão, muito, né? Dão muito foco na estética, né? Justamente nessa parte, que é uma parte, mas é uma parte da vida das pessoas, né? Não é 100%. E aí você vai ter um problema também, assim, esses produtos existem, mas eles são consumidos. Então, que tipo de sociedade que está consumindo, né? Se você tem uma menina de 9, 10 anos e sendo incentivada a usar maquiagem, é porque você talvez esteja... porque talvez existam homens consumindo essas meninas de 9, 10 anos. E eu estou falando de uma maneira até um pouco chocante, porque eu acho que... tem um conjunto de fatores atuando ao mesmo tempo, né? E eu relativizo um pouco o poder da publicidade, porque se a publicidade fosse tão poderosa assim, as propagandas que a gente tem contra a dengue, sobre o uso da camisinha, contra o uso de drogas, elas seriam muito mais bem-sucedidas e efetivas. Mas uma pergunta para você, uma polêmica hoje em Curitiba é a vovó Gertrudes, né, que é uma figura feminina, uma senhora idosa. Como é que você está observando a polêmica? Os técnicos em trânsito dizem que a propaganda tem um monte de furo, né? Mas como é que você vê?
Então, eu não cheguei a ver, eu vi um comercial inteiro só da vovó Gertrudes e ela me lembrou, o comercial que eu vi era de rádio e eu não vi nenhum problema assim na mensagem. Da Praça Nossa. Não, sabe o que eu lembrei? Da campanha dos bichos, lembra? Da lembro. anta, do... É mesmo. Tinha os bichinhos, né? Da anta, da perua e do rato, né? É. Que eram as infrações de trânsito mais graves naquele momento e foi um grande sucesso. Eu lembrei, não porque eu acho que tem a ver uma coisa com a outra, com a vovó, os animais, mas como algo que poderia pegar, né? Mas eu realmente não assisti todos os comerciais ainda e não tenho uma opinião formada sobre isso, se a mensagem que está sendo transmitida ela é correta ou não. Mas pelo fato de usar uma figura Me feminina... perdoe, eu creio que essa publicidade ela não está sendo algo tão grandioso assim, porque eu, nesse momento, não tenho a menor ideia do que seja isso. Pois é, e já está aí gerando polêmica, né? É verdade, né? É verdade. Bom, é possível imaginar um mundo sem publicidade? Eu acho que não. Eu acho que a publicidade faz parte do capitalismo, da sociedade de consumo, assim como outros pontos, outros fatores. Inclusive, acho que a gente consome, nós consumidores consumimos a publicidade antes de consumir o produto e o serviço. Agora, eu acredito que a publicidade ela pode transmitir valores mais positivos sem perder a função dela de venda e sem perder a função dela de precisar ser aceita. Entendi. Bom, uma pergunta. Você, como professora, como é que está vendo a formação das novas gerações de comunicadores e publicitários em relação à questão, esses aspectos, de respeitar os valores ou de ter uma consciência social do papel profissional? Então, eu acho que a faculdade, a instituição de ensino, ela tem um papel muito importante nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem um aspecto da formação técnica para esse aluno ou aluna depois trabalhar no mercado como publicitário, mas a gente também tem aquelas disciplinas da área de humanas que procuram colocar uma reflexão, um senso crítico. E então esse profissional ele sai formado tanto para atuar no mercado, mas também para criticar o mercado, para ter essa postura. Isso é importante. Então, assim, eu defendo muito a formação em publicidade dos alunos, eu acho que é uma formação importante. Posso falar do curso em que eu ensino, eu acho que ele é um curso bom, e acho que a gente se preocupa bastante com isso. Eu aposto muito na formação dos meus alunos e eu acho que isso faz diferença. Faz diferença, eu acho que né? a gente vai ter uma geração mais Você consciente. leciona no Grupo Uninter. Isso. Né? Muito bem. Parabéns. Nós queremos homenagear a nossa professora Adriana Baggio, né? Que veio pela primeira vez, voltará outras vezes, para nos falar, para nos ensinar um pouquinho sobre essa questão, essa análise aí da questão da publicidade, que é uma questão antiga, né? Tanto é que tem uma diferença entre o que é propaganda e publicidade, né? A propaganda seria mais no aspecto ideológico dos governos, seria isso aí, não? Então, Aí vamos para a escola de Frankfurt, né, lá atrás. a publicidade, a atividade publicitária, ela faz parte do marketing e o seu maior desenvolvimento é nos Estados Unidos, né, a partir do século XIX. É de lá que vem a diferença entre os dois termos. Aqui Sim. no Brasil, no mercado, a gente usa uma com o coisa mesmo só. sentido, Mas publicidade e propaganda. isso mesmo. Existe o contra-marketing também. Quando você se separa e deixa o filho, eles com contra-marketing, assim, leva. Isso é alienação Até parental, porque- não é legal. Até nada. porque ex-mulher é para sempre, né? Sim. Então, homenagem à professora Adriana Baggio. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I good wise. You the devil in disguise, oh as you are, devil in disguise. Bem, parabéns. Que música é essa, Patrick? Devil in disguise, Elvis Presley. Muito legal mesmo. Ok. Parabéns. Obrigado, professora. Obrigada a você pelo convite. Até a próxima e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com mais prosa curitibana.